Curva normal, modelo normal, curva de distribuição normal, modelo de distribuição normal, é o que a gente vai falar hoje aqui. Então nós temos ela retratada através do gráfico, ela também chamada de curva de Gauss, curva do sino, é claro que tem esse nome, porque ela tem essa característica bem simétrica, semelhante ao sino. Nessa curva vocês têm a média bem no centro, indicando uma distribuição bem simétrica em relação à média, e tem a indicação do desvio padrão. Então nós temos média populacional e desvio padrão populacional. Aqui eu indiquei a média mais um desvio, a média menos um desvio, a média mais dois desvios, a média menos dois desvios. Essa área toda representa a probabilidade de 100%, ou uma área total de uma unidade. Então a curva de Gauss tem essa característica. Essa curva é muito comum em várias áreas das ciências. A coleta de dados pode convergir para uma distribuição desse tipo. Então, fenômenos sociais também acontece isso. Então, você tem um valor médio e a curva se distribui simetricamente. Ela também usa a teoria do limite central para encontrar essa característica. Nos nossos problemas, nós vamos ter que usar uma curva padrão. Para resolver nossos problemas, essa curva padrão, ela tem a área também igual a 1, a média populacional é 0 e o desvio padrão é 1. Então aqui eu indiquei um desvio padrão, menos um desvio padrão, dois desvios padrões, menos dois desvios padrões. A área também é 1. Como ela é simétrica, eu estou destacando aqui, ó, que um lado dela vai ser 0,5, o outro lado 0,5. 0,5 representa então 50% de probabilidade para cada um dos lados. Por que a gente usa essa curva? Porque a gente pode usar uma tabela que vai nos dar qual a probabilidade do evento. Nós temos que, para usar essa tabela, calcular o chamado Z normal padrão. É o valor padronizado, uma medida relativa, que indica ou mede quanto x, que é a nossa variável aleatória, se afasta da média. Lembrando que a média, estou usando essa letra grega, em uma unidade do desvio padrão sigma. A faixa esse Z é subtrair o valor da variável menos a média do seu grupo sobre sigma. E a partir daqui, verificar na tabela. Essa tabela em geral que a gente vai usar, uma tabela, pode usar do 0 até Z. Então, é a tabela que a gente vai dar preferência. Mas tem tabelas que é de Z em diante. Um exemplo simples. Seja x a variável aleatória que representa a altura de um grupo, com média de 1,70 ou 170 centímetros e desvio padrão de 10 centímetros. Calcule a probabilidade da variável ser maior que 1,90 ou 190. Quer dizer, a probabilidade de encontrar alguém maior que 1,90, a probabilidade de encontrar alguém entre 150 e 190 e a probabilidade de encontrar alguém com menos de 160. Aqui eu fiz o gráfico, a curva de Gauss relativa ao problema. Eu tenho 170 no meio, 190 é meu valor a analisar. Quero saber essa área, ó, uma área bem pequena da minha curva. Eu estou a distância da minha média. Qual é essa distância? Como o dado deu que é 10 centímetros, o sigma, o desvio padrão, eu calculo o meu Z, olha na tabela, como 190 menos 170 sobre 10. Deu 2. Na tabela, eu vou olhar então. Lembrando que esse 2 representa o quê? Quanto eu estou distante da minha média em desvios padrões. No
caso aqui eu tenho 2 desvios padrões de distância. E 190 representa isso. Então, aí eu fiz a nova tabela, fiz um novo gráfico representativo. Aqui, onde tem Z, eu tenho o valor 2. Significa que esse valor que eu encontrei aqui, que é o 190, está 2 desvios padrões da minha média. Na tabela que eu estou usando, é esse tipo. Eu encontrei na tabela esse valor. Sendo assim, como essa área toda é 0,5, é metade da minha curva de Gauss, eu subtraio do valor da tabela. Lembrando que eu estou usando um tipo de tabela que é 0 até Z. Então eu achei que essa área aqui é 0,028 vezes 100, 2,8. Consigo responder que a probabilidade de encontrar alguém maior que 1,90 é 2,28. Na letra B, é encontrar alguém entre 150 e 190 centímetros. Pela questão anterior, eu já sei que aqui é 2. Teria que encontrar para Z igual a 150. 150 menos 170 sobre 10, achei menos 2. Então, na verdade, eu tenho um valor negativo, a tabela só me dá valor positivo, mas esse valor também é igual a 2, se for considerar em valor absoluto. Então, eu tenho um gráfico que seria assim, menos 2, e 2, essa é a área que eu quero encontrar. Na tabela que eu estou estudando, que eu estou trabalhando, a gente consulta aqui, ó, já encontra essa área. Como eu já tinha olhado a tabela, essa área aqui foi de 0,4772, que é claro que vai ser igual a essa, que a tabela indicou 2 e menos 2. Então, são valores iguais e opostos. Somando os dois, ou multiplicando por 2, como eu fiz aqui, eu encontro um valor de 0,9544 vezes 100, 95,44% é a probabilidade. Última questão é encontrar a probabilidade de encontrar alguém abaixo de 1,60. Seria um grupo de pessoas que estão aqui com uma altura bem pequena. 160 seria considerado já no início da minha cauda, da minha curva de Gauss. Então, vamos usar aqui a fórmula do Z, o Z padrão, 160 menos 170, que é média sobre 10, dá menos 1. Então, um desvio padrão para a esquerda. Na tabela, eu encontrei 0,3413. Lembrando que nesse caso, a tabela está me dando o valor correspondente a 0 a Z, que no caso aqui foi 0,3413. Só que eu estou olhando aqui o lado positivo, né? É igual ao negativo, aqui é negativo, de 0 até infinito, ou da média até o infinito, eu tenho 0,5. Vou subtrair do valor da tabela, porque a minha tabela, lembrando, ela dá de 0 a Z. Então 0,5 menos o valor da tabela para encontrar essa parte que está faltando. Faça um espelho aqui. A tabela aqui está do lado negativo, né? Aqui nós temos o lado positivo, mas você pode fazer um espelho. Então o que acontece? 0,3413, eu vou subtrair 0,5, deu 0,01587 vezes 100, 15,87. Então eu posso analisar o seguinte: para encontrar alguém abaixo de 1,60 nesse grupo, eu tenho a probabilidade de 15,87 de encontrar alguém, ok?